Olá, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para poder fazer um estudo um pouco mais aprofundado nessa nossa aula sobre os números ordinais. Em algumas aulas atrás, nós já estudamos um pouco mais sobre os números cardinais, que são os números que a gente utiliza para informar número de telefone, informar número de casa, ver as horas, informar as horas, dentre outras diversas situações. Porém, no que se trata de informar posição ou então colocar em ordem as coisas, nós precisamos utilizar os números ordinais. E em inglês, na realidade, os números ordinais são muito mais fáceis de se aprender do que no português. E por isso essa vai ser uma aula assim, ó, que vocês vão pegar muito fácil, vai ser muito simples. Primeiro a gente vai começar com o símbolo utilizado. No português a gente utiliza aquela bolinha, sabe, aquele símbolo, para poder indicar primeiro, segundo, terceiro. Então é colocado o número e logo depois aquele símbolo. No inglês não é assim. Os números ordinais, eles são representados pelas letras no final, que são as letras das palavras utilizadas. Por exemplo, primeiro em inglês é first. Repitam comigo. First. Segundo em inglês é second. Second. E terceiro em inglês é third. Third. Então, o símbolo do primeiro vão ser as duas últimas letras de first, ou seja, ST. Do segundo, o símbolo vai ser as duas últimas letras, N e o D. E no terceiro, as últimas duas letras, o R e o D. Então, esse vai ser o símbolo. O símbolo, as duas últimas letras da palavra. Mas como que eu vou utilizar essas palavras no meu dia a dia? First, second, third. Por exemplo, I was his first girlfriend. Eu fui a sua primeira namorada. Ou, por exemplo, he was the second one. Ele foi o segundo. Ou então, this is the third time I'm doing that. Isso é a terceira vez que eu estou fazendo aquilo. Então, existem diversas situações em que eu posso utilizar essas palavras, tanto nos números em questão dos números ordinais, tanto para colocar em posição, quanto para falar a ordem. Então, é muito importante. Eu falei aqui sobre o first, second e third. Então, primeiro, segundo e terceiro. Mas a partir do ser terceiro, os números ordinais, eles possuem uma terminação toda igual. Então, todos terminam com T e o H. Então, é só eu falar o número exatamente. Por exemplo, eu tenho o 4. Então, 4 em inglês é four. Para falar o quarto em inglês, eu vou falar fourth, colocando o T e o H no final. Isso significa que todos os símbolos vão ter também o número no começo e o T e o H. Assim como vocês podem ver aqui. Apenas o 5 e o 9 sofrem alterações na formação da palavra. O 5 e o 9 sofrem alterações na palavra. O 5 não vai ser fiveth, o 5 vai ser ninth. E esses são os únicos que vão, assim, mudar. O resto são todos iguais. Por exemplo, a partir do terceiro, né? Então, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 50th. Então, assim, sempre continua desse jeito. Então, é muito fácil de lembrar. Em relação às dezenas que terminam com o Y no final, por exemplo, 20, 30, 40... eles vão perder o Y na grafia e vai se adicionar I, E, T e o H. Ith, esse finalzinho. Então, o 30, que não vai ficar 30th. O 30 vai ficar 30th, só que sem o Y. 40, 40th. O 50, 50th. 60, 60th. 70, 70th.
Então, é bem assim, gente. É muito fácil, é uma regra muito simples. Então, vamos recapitular. Até o terceiro são escritas diferentes, grafias diferentes. First, second, third. Depois, o que é que vai acontecer? Terminações em T e o H. Só mudam o quinto e o nono. Em relação às dezenas, as que terminam com Y vão perder o Y e vai se acrescentar o I, o E, o T e o H. É muito simples. Logo a seguir eu vou colocar para vocês, por alguns minutos, todas as escritas e eu vou ler diversas com vocês para que vocês possam treinar. Eu vou ler do 1 até o 20 e depois também vou ler todas as dezenas para que vocês possam treinar a sua pronúncia. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 30th, 40th,
50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Então, gente, a aula de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado a aula, e que vocês tenham aprendido bem o conteúdo. É muito importante entenderem como é a pronúncia, como é a fala, porque realmente essas palavras nos números ordinais, elas têm uma fala, uma pronúncia um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula.